Então, boa noite a cada um e a cada uma de vocês. É uma alegria podermos estar juntos mais nesse nosso sexto Bonhoeffer em Contexto, né? Então, muito legal podermos estar juntos e podermos refletir sobre esse tema que hoje a Karina vai nos trazer. E eu gostaria de trazer para vocês uma meditação do próprio Bonhoeffer, que é nesse livro aqui, da editora Loyola, né? Dietrich Bonhoeffer, a resposta às nossas perguntas e reflexões sobre a Bíblia. E aí ele faz uma parte aqui, uma breve reflexão sobre o Salmo 119, e eu vou ler o que ele escreve sobre o versículo 10. O versículo 10 diz assim: De todo o meu coração eu tenho te procurado, não me deixes errar longe dos teus mandamentos. E a meditação dele diz assim: Quem recebeu a palavra de Deus precisa começar a procurar Deus. Não lhe resta outra alternativa. Quanto mais clara e profunda a palavra de Deus se mostra, tanto mais vivo em nós se torna o desejo de chegar à clareza perfeita e à profundidade insondável do próprio Deus. Deus nos impele pelo dom da sua palavra a procurar um conhecimento cada vez mais rico e um dom mais maravilhoso. Ele não quer uma moderação falsa. Quanto mais recebemos, tanto mais devemos procurá-lo. E quanto mais o procuramos, tanto mais receberemos dele. Aquele que tem será dado. Mateus 13, 12. Deus quer glorificar-se totalmente em nós e manifestar-se em toda a sua riqueza. É verdade que só podemos procurar Deus em sua palavra, mas essa sua palavra é viva e inesgotável, pois Deus mesmo vive nela. Depois que a palavra de Deus nos encontrou, podemos dizer: Eu te procuro de todo o meu coração. Porque com meio coração estaríamos procurando o ídolo, nunca o próprio Deus. Ele precisa do coração inteiro. Ele não quer nada, não algo de nós. Ele quer a nós mesmos e de modo total. Foi sua palavra que nos disse isso. Por isso o procuramos de todo o coração. Só uma preocupação continua existindo para nós: a de nos extraviarmos do caminho começado, dos mandamentos que ouvimos. O suplicante fala em extraviar-se, pois ele já não pensa em transgressão proposital, deliberada, dos mandamentos de Deus que ele já conhece. Mas como é fácil nos extraviarmos. Quando o mal turva a nossa vista, erramos o caminho. Perdemos a orientação. Não achamos o caminho de volta aos mandamentos de Deus. Todos os dias precisamos pedir que Deus nos proteja do pecado do extravio, do pecado inadvertido, números 15 e 22 seguintes. Porque uma vez que estejamos inadvertidamente nos caminhos do mal, começamos a gostar facilmente desse caminho, e o erro pode transformar-se em má intenção. Mas quem procura Deus de todo o coração não se extravia dele. Até aqui. Queremos ter um momento de oração? Pode ser? Eliseu, você poderia fazer oração com a gente? Sim. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, te agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelo teu cuidado na vida de cada um de nós. Lembramos ali com especial cuidado o pastor que o William mencionou, acho que é Daniel, para que o Senhor o assista com sua graça, suportando o Senhor nesse momento difícil. Você com todos nós agora, com a Karine, que vai nos ministrar a palavra, que tenhamos um tempo proveitoso de edificação na fé. Pedimos isso com muita segurança, porque pedimos em teu próprio nome. Amém. Amém. Deixa eu só mudar aqui. Você está me ouvindo, né? Legal. Então, eu gostaria, antes de passar a palavra para a Karine, Karine, desculpa, Karina. Eu quero trazer dois avisos, né, para a gente já estar se preparando de antemão. Nós vamos ter no mês que vem, na segunda quinta-feira do mês, o próximo encontro, que vai ser o 7º Bonhoeffer em Contexto.
e vai estar nos trazendo a palestra o Uipirangi Câmara, que vai nos trazer aí um texto que ele escreveu sobre ética em Bonhoeffer, tá? Então, o próximo a palestrante vai ser ele, daqui conosco hoje à noite, está se dividindo com outro compromisso também. E, além disso, no mês de janeiro, nós vamos ter um mês de folga, e nós voltamos no mês de fevereiro, e no mês de fevereiro nós temos aí um encontro bem especial. Vai estar conosco o professor Peter Frick. Eu peço que o Carlos apresente ele um pouco melhor e também fale aí sobre o tema que ele vai estar trazendo. Peter Frick é alemão, pessoa, peço permissão para falar aqui do plano pessoal, porque é uma pessoa com quem eu tenho o privilégio de desfrutar da amizade já há alguns anos. Eu conheci o Peter em 2008, a primeira vez que eu participei do Congresso da Sociedade Internacional, que naquele ano foi em Praga. No ano seguinte, 2009, eu tive o privilégio de trazê-lo aqui ao Brasil. Ele passou uma semana conosco em São Paulo, palestrando para nós. Eu trabalhava naquela ocasião na Universidade Mackenzie. E, enfim, depois, em 2011, pude me encontrar com ele outra vez nos Estados Unidos, em Nova York, na reunião da seção norte-americana da Sociedade Bonhoeffer. E agora, em janeiro, o Wilhelm o conheceu, né? Estivemos juntos lá em Stellenbosch, no congresso quadrienal da Sociedade Internacional. A Ruth, esposa dele, o acompanhava dessa ocasião agora. E uma vez eu tive com ele no Canadá, onde ele reside. Em 2015, eu tive a oportunidade de visitá-lo no Canadá. Ele está lá há muitos anos. E o doutorado dele, curiosamente, não foi sobre Bonhoeffer. O doutorado dele foi sobre Filo de Alexandria, totalmente diferente, tem nada a ver. E ele se doutorou no Canadá mesmo e é professor no Departamento de Estudos de Religião e Teologia da Universidade Waterloo. Waterloo é uma cidadezinha pequena, então que uns 100 mil habitantes, que fica a uns 100 e poucos quilômetros de Toronto. E ele é um grande, destacado pesquisador em Bonhoeffer, bastante destacado, muito respeitado, e ele tem publicado estudos a respeito de Bonhoeffer e editou um livro pequenino de orações na linha de espiritualidade de Bonhoeffer. O meu livro não está aqui comigo, meu exemplar. O Wilhelm tem aula, ele vai mostrar para a gente agora aí. Ó. Isso, Meditação e Oração, editado pelo Peter Frick. Então, a ideia é que em fevereiro ele fale um tema importante e pesado, se me permite usar a palavra, que é sobre Bonhoeffer como leitor de Nietzsche. Né? O Peter organizou um livro sobre a formação intelectual de Dietrich Bonhoeffer. E aí ele próprio pesquisou sobre Bonhoeffer como leitor de Nietzsche. Então a ideia é que ele nos apresente a esse respeito. E é uma pessoa assim, de uma sensibilidade, de uma humanidade, uma coisa assim impressionante. Uma pessoa extremamente amável e um cristão piedoso e fervoroso. E, enfim, uma pessoa muito especial, eu tenho certeza. A gente espera que depois que tudo isso passe, que nós possamos trazê-lo ao Brasil outra vez. Que possamos trazê-lo ao Brasil outra vez. Né? Espera que seja possível, né? Estar conosco outra vez aqui. E, em suma, é isso. O Eliseu, eu escrevi da primeira vez errado, é com CK, né? Canon. Então, desconsidere o K, a grafia com CK. Resumidamente, é isso aí. Legal, só para lembrar, temos um livro aí que foi o Caldas que traduziu, né, Caldas? Que é um livro do Peter Frick em português, pela Academia Cristã, interpretando Bonhoeffer, ensaios em métodos de compreensão, que é esse aqui. Isso. O Peter organizou esse livro. Eu tive o privilégio, tem um capítulo que é meu, esse é uma edição original em inglês, e esse aí eu tive a oportunidade de traduzir também.
Então é isso, o Peter é, de fato, um notável, destacado, respeitadíssimo estudioso de Bonhoeffer e é uma pessoa humana maravilhosa, um ser humano maravilhoso. E é isso aí. Então, volta a palavra, então, para o senhor presidente. Outro livro para quem estuda Bonhoeffer é esse aqui, ó, do Peter Frick. É essencial, vale a pena. E o outro que ele tem é esse aqui. Então é um cara bem gabaritado, né? Vai valer muito a pena a gente ter essa oportunidade. Então, essa é a nossa agenda até fevereiro do ano que vem, tá? Então, em março ainda não temos previsto ninguém, mas se alguém quiser se colocar à disposição para apresentar algum tema em Bonhoeffer também, sinta-se à vontade, né? Então tá. Então, quero convidar aí a Karina. Eu vou só introduzir aqui o tema. Ela vai estar nos trazendo hoje o tema Bonhoeffer e o terror totalitário, como superar o medo em tempos sombrios. A Karina Rezende, ela é historiadora e está fazendo o seu mestrado em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Karina. E também é a nossa secretária, a vice-secretária da Sociedade Bonhoeffer. A palavra é tua. Obrigada, senhor presidente. Então, gente, boa noite. Muito prazer aí para quem eu não conheço, a maioria, na verdade, eu não conheço nenhum de vocês pessoalmente. Espero ter a oportunidade, somente o Carlos. Você me conhece, Karina, pessoalmente. Não, já corrigi. Somente o Carlos. Mas espero em breve poder conhecê-los, depois que essa situação passar. Como o Wilhelm já disse, eu sou historiadora, né? Me formei na UFMG, hoje faço mestrado lá na UFMG na linha de História e Culturas Políticas. E eu lembro que no primeiro contato que eu tive com o grupo, eu usei o termo de que eu era um peixe um pouco fora dessa água, porque eu fiz a minha graduação em História e não conhecia Bonhoeffer. Fui conhecê-lo no início mesmo da minha graduação, né? Eu entrei na História sabendo, assim, que eu queria pesquisar alguma coisa da história do cristianismo. Pensei em pesquisar na Antiguidade Tardia. E aí eu fiz uma disciplina com o Daniel, que hoje está na PUC, junto com o Carlos. E conversando com ele, eu descobri essa figura, né? Que é o Dietrich Bonhoeffer. Então, eu comecei o trabalho de leitura sob uma perspectiva histórica e historiográfica. E, como vocês sabem, a produção dele é muito extensa. Então, eu cheguei no momento de ter que escolher para o meu mestrado o que trabalhar, né? E a minha orientadora é a Heloísa Starling, historiadora também. Em conversas e a partir de leituras de uma das coletâneas de sermões que ele tem, pensando, por exemplo, a utilização que o sermão teve na Revolução Americana, na Revolução Inglesa, eu pensei que poderia ser interessante analisar os sermões como uma forma de resistência ao nazismo durante a década de 30. Então, antes do meu mestrado, né, eu tenho pesquisado os sermões. E agora, na minha pesquisa, eu tenho tentado entender a ética da responsabilidade cristã para Bonhoeffer e como essa é um mote para a sua resistência ao totalitarismo. Então, eu entendo, né, que há a noção de responsabilidade com o mundo e a responsabilidade para com Deus, que seria uma obediência, como que esses são motes fundamentais para que o indivíduo haja na cena pública e que, no seu contexto, resistisse ao totalitarismo. Então, eu vou seguir um pouquinho aqui o texto que eu preparei para o nosso encontro hoje. Hoje a gente vai falar sobre a temática do medo, que é um recorte bem específico da minha pesquisa, mas que eu espero que possa trazer contribuições para a gente pensar o nosso contexto hoje de medo e de incertezas, né? Estudar Dietrich Bonhoeffer e pensar sua resistência em um contexto de pavor é estudar a mobilização da teologia e de textos do cânone bíblico como forma de resistência ao totalitarismo.
é tentar analisar as complexidades do crer e como as crenças podem ser importantes impulsionadores da ação no mundo público. Situar seu pensamento, obras e teologia em um dado momento histórico é situar o próprio Bonhoeffer como um indivíduo de seu tempo e espaço que agiu condicionado a um campo de acordo com seus privilégios e oportunidades que encontrou. Só que dizer que Bonhoeffer estava condicionado não quer dizer que já estava pré-determinada a ação que ele teria, né? Eu e vocês também estamos condicionados de acordo com o espaço em que nós ocupamos no mundo hoje, né? Eu como mulher, como historiadora, como evangélica, cada um de vocês também com suas particularidades. Temos um condicionamento. Isso não engessou Bonhoeffer. É importante ter em mente a dimensão da escolha em sua vida, dimensão presente na vida de todos, por mais que um ou outro clamem não escolher. Escolhas estas que o colocaram em um contexto de embate institucional, teológico e político na Alemanha nazista. A Hannah Arendt, a filósofa política, que eu vou citar bastante aqui, porque ela é um dos principais referenciais para eu pensar o Bonhoeffer, retoma no seu livro Responsabilidade e Julgamento uma proposição socrática interessante que nos ajuda a pensar por que escolher, por que tomar partido no mundo público. Agir de uma forma em que não se entre em desavença consigo mesmo é estar em paz com aquele ser humano que teremos que conviver diariamente até o fim das nossas vidas, nós mesmos. Na minha pesquisa do mestrado, eu me dei conta de algumas coisas. A primeira delas é o desconhecimento sobre Bonhoeffer e seu pensamento na historiografia brasileira. Até então, não encontrei nenhum historiador que trabalhasse o tema em qualquer que seja das obras do Dietrich Bonhoeffer. Se ele precisa ser melhor incorporado nos cursos de teologia no Brasil, ele precisa ser conhecido entre as historiadoras e historiadores brasileiros, e também profissionais de áreas afins das ciências humanas. Um outro ponto que eu pude perceber é que há uma produção significativa sobre Bonhoeffer pensando nos seus últimos anos de vida. Esse interesse se justifica de diversas maneiras e, dentre essas justificativas, pela excepcionalidade de sua figura ao reagir de maneira tão veemente a um regime assassino baseado no terror. Diante disso, eu compreendo que, a partir da sua produção, ao longo dos 12 anos do regime nazista, podemos aprender 3 diferentes, mas complementares Bonhoeffers: o Bonhoeffer teólogo, o Bonhoeffer pregador e o Bonhoeffer espião. Essas categorias não compreendem a sua figura em todas as suas particularidades. Isso, na verdade, é uma coisa que nenhuma categoria ou conceituação pode fazer, mas nos ajuda a entender sua atuação um pouco melhor. As 2 facetas de resistência mais conhecidas são as do Bonhoeffer teólogo e do Bonhoeffer espião. Meu trabalho tem sido pensar a sua faceta que eu acredito que é a menos explorada nos estudos, que é a do pregador. Nossa reflexão hoje aqui, então, para pensar a temática do medo, será com base em 3 de suas pregações. Sua atuação, os textos que ele publicou e as ações que ele fez têm relação direta com o exercício da sua atividade pastoral. Era no discurso onde ele, no espaço público, também resistia, e mais do que isso, inflamava a resistência em pequenos núcleos da comunidade protestante. Seu exercício como pregador, seminarista ou já pastor instituído tem pontos-chave na década de 20 e 30. Antes da sua ordenação como pastor, em novembro de 32, Bonhoeffer já havia tido experiências importantes para sua carreira pastoral durante seu tempo em Barcelona e Nova York. A partir de 1933, sua experiência como pastor acontece em 3 espaços principais, e inclusive essa é a divisão do meu estudo. O primeiro desses espaços é Berlim, entre 1932 e 33, o segundo, Londres, entre 33 e 35, e o terceiro em Finkenwald, entre 1935 e 1937. Em Berlim, com o efervescer do nazismo na Alemanha, entre esses primeiros anos, de 32 e 33, Bonhoeffer desempenha um papel de denunciador e aparece como exceção mesmo dentre os clérigos protestantes opositores ao nazismo. Posteriormente, sua atuação continua tendo como público os alemães que compõem a igreja evangélica, porém erradicados na Inglaterra.
entre 33 e 35, ele coordenou, né, foi responsável por 2 congregações alemãs em Londres. Este foi um dos únicos momentos em que Bonhoeffer pregou periodicamente. A gente hoje tem acesso a cerca de 20 sermões durante o período que ele esteve ali em Forest Hill. A terceira e última fase da sua resistência político-religiosa através dos sermões, durante a década de 30, aconteceu durante o período em que ele dirigiu o seminário na cidade de Finkenwald, atual Polônia. Por 2 anos, de 35 a 37, coordenou 5 cursos semestrais. Em 37, diversos membros da Igreja Confessante, que era esse núcleo de resistência à nazificação das igrejas, já haviam sido presos e atividades políticas proibidas. E em 29 de agosto de 37, a Gestapo publicou uma circular informando que os seminários da Igreja Confessante violavam o 5º decreto para a implementação da lei para a proteção da Igreja Evangélica Alemã. Dietrich Bonhoeffer e outros pastores e alunos se mobilizaram em uma petição contra esse fechamento. No entanto, no dia 1º de dezembro de 37, a Gestapo fechou em definitivo o seminário de Finkenwald. Durante esses 3 períodos que eu mencionei para vocês, mais de 40 sermões foram pregados, e são os que a gente tem acesso, na verdade, né? Mais do que isso foi pregado, mas cerca de 40 foram preservados. E quando a gente vai analisar uma fonte histórica como essa, a gente não tem acesso a uma dimensão muito importante que é a performance, né? É toda a entonação, a gesticulação, tudo isso compõe aquele momento da prática discursiva que é a pregação. O que a gente tem acesso são os registros feitos por alunos ou rascunhos que Bonhoeffer guardou e enviou a colegas. A maior parte dos sermões de Londres, por exemplo, que são os que a gente tem acesso em maior número, foram enviados a Elisabeth Zinn. Então, a gente vai pensar o sermão aqui a partir de uma análise do texto, mesmo que ele não tenha sido feito para ser aprendido como tal. Né? Ele é feito para ser ouvido em conjunto, como nós fazemos hoje na igreja. O sermão, como um discurso que ele deve ser compreendido como uma ação, um engajamento ativo na resistência. Muitas vezes a resistência a regimes autoritários é compreendida apenas em ações muito violentas, ações físicas, né? E a gente aqui pode entender o discurso como uma ação de resistência. O Quentin Skinner, que é um dos principais expoentes numa corrente da historiografia, que é a história das ideias, ele diz, né, que o falar por si só é uma ação política. Então, hoje eu quero trabalhar esse momento inicial, o momento onde os nazistas ganharam as eleições para o Reichstag, né? Então a gente vai trabalhar esse primeiro período de Berlim, o momento em que Hitler foi escolhido como chanceler. Esse primeiro recorte de Berlim 32 e 33, a gente tem acesso a 7 sermões apenas, mas são baita 7 sermões, são muito bons os 7. E eles foram pregados no final de 32 e início de 33. E uma das coisas que mais chama a atenção é que em praticamente todos eles aparece a temática do medo e do pavor diante um contexto político caótico. Os 3 foram nomeados postumamente em coletâneas, né? Tem o Collection of Sermons of Dietrich Bonhoeffer, que saiu pela... eu não me lembro a editora. Fortes Press, que deu títulos, né, a esses sermões. O primeiro deles, chamado A 1ª Hora da Igreja. O segundo, Coragem em Tempos Incertos. E o terceiro, Superando o Medo. E esses são os que nós vamos trabalhar para pensar como superar o medo em tempos sombrios, de acordo com Bonhoeffer, tempos como o que nós vivemos hoje. Então, para a gente entender como superar o medo, é importante entender o que é o medo por si só. O contexto onde esses 7 sermões são pregados em Berlim, entre 32 e 33, é o momento da consolidação do Terceiro Reich na Alemanha. No dia 6 de novembro de 1932, dia do sermão de Bonhoeffer sobre o texto de Apocalipse 2, que nós vamos trabalhar hoje aqui, aconteciam as eleições para o Reichstag. Meses antes, já se observava uma avalanche eleitoral nazista
e uma grande agressividade na campanha eleitoral do Partido Nacional Socialista. Tem um discurso do Adolf Hitler, durante essas campanhas de 32, em que ele fala: se vocês votarem nos candidatos do nacionalsocialismo, acabaremos com este terror após 2 a 3 meses de governo. O objetivo num discurso como esse era criar a ideia de que havia um grande terror a ser combatido. Os judeus, os comunistas, os sociais-democratas, e justificar a violência e a barbárie, já que um terror só poderia ser vencido com o outro. Ele fala isso no Minha Luta, que é o livro que ele escreve na prisão, né, o Hitler. A ideologia nazista é fundamentada na noção de criar conspirações que justifiquem qualquer ação como reação. Nessa lógica, não se mata judeus porque quer matar, mas os judeus morrem porque estes atentaram contra a Alemanha e por isso se fez necessário agir. Tais estratégias discursivas podem ser observadas não apenas no contexto da década de 1930 na Alemanha. Até hoje, ao selecionar os que precisam ser combatidos, os grupos que devem ser calados, os homens e mulheres negras, indígenas, estrangeiros, os e as LGBTs, as mulheres, o discurso mobilizado é de reação, de impedir um domínio megalomaníaco que nunca se aproximou de fato de acontecer. O Eberhard Bethge, na biografia que ele escreve, que a gente, né, essa daqui, extensa e bem completa, ele fala que esse momento da vida do Bonhoeffer entre 32 e 33 é um momento onde ele compartilha do destino da Alemanha. Dietrich Bonhoeffer estava em locais extremamente delicados. Os 2 espaços de atuação definidores da sua identidade e da sua trajetória profissional no período, que era a Universidade de Berlim e a igreja, né, sua atuação como pastor, estavam na lista de prioridades da cúpula nazista. O regime não visava a destruição dessas instituições. Queria, por outro lado, a adequação dessas ao ideal nazista. Uma carta que ele escreveu para Elisabeth Zinn, vou pedir licença para ler um trechinho dela para vocês, ele escreveu em 36, explicando para ela o que foi o sentimento dele naquele momento da ascensão nazista. Aí vou citá-lo aqui. Eu estava mal, mas então algo diferente aconteceu, uma coisa que mudou e transformou a minha vida desde o primeiro dia. Pela primeira vez, eu recorri à Bíblia. Isso também é algo ruim para se dizer. Eu já pregava com certa frequência. Apesar de estar sozinho, eu estava muito feliz comigo mesmo. A Bíblia, especialmente o Sermão da Montanha, me libertou de tudo isso. Desde então, tudo mudou. Essa era uma grande liberdade. Se tornou claro para mim que a vida de um servo de Jesus Cristo deve pertencer à igreja. E passo a passo se tornou claro para mim até quão longe eu deveria ir. Então veio a crise de 1933. Esta fortaleceu isso dentro de mim. O medo e a incerteza desse momento que Bonhoeffer vivia não foram respondidos por ele com atemorização e reclusão solitária. Sua busca por alternativas aconteceu a partir da Bíblia, mais especificamente do Sermão da Montanha, um texto que é tão fundamental para ele e que aparece em diversas outras obras. A crise de 1933 fortaleceu em Bonhoeffer o desejo de tomar lugar no mundo. Se sentiu na responsabilidade de agir para com o outro e em obediência a Deus. Mas ao que ele resistiu? O que é esse terror totalitário, que inclusive está no título, né, da nossa conversa hoje? A natureza do regime nazista é bastante discutida desde o final da Segunda Guerra Mundial, e aqui eu não vou me atentar aos vários nuances e polêmicas dessas discussões, mas eu entendo que o regime pode ser entendido como totalitário. A Hannah Arendt e outros intelectuais, como Todorov, Claude Lefort, entendem o nazismo como uma manifestação histórica totalitária, que é um regime político diferente de todos os outros e que pretende ser total na vida dos indivíduos, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. O que então diferencia um regime totalitário de uma ditadura?
O medo é a essência dos regimes ditatoriais, porque ele paralisa os homens e as mulheres na esfera pública. O indivíduo não se sente confortável e nem é permitido que ele haja na esfera pública, na política. O terror, ele adentra na vida privada dos homens e mulheres e pretende imobilizar, paralisar e tirar do humano a sua própria humanidade. A Hannah Arendt vai dizer que o terror busca não apenas eliminar os espaços de liberdade, mas a própria fonte de liberdade. É uma tentativa de eliminar a esperança. Os campos de concentração são o ápice desse processo de domínio total, a síntese do totalitarismo. O David Rousseff, que foi um dos sobreviventes, passou pelo campo de Buchenwald, ele disse anos depois que o campo de concentração é algo como se pudesse tornar permanente o próprio processo de morrer. Então, como que é possível que um ser humano supere um cenário tão horrível como esse? Longe do indivíduo se atemorizar, se isolar ou se tornar insensível e indiferente às situações, o caminho que o Bonhoeffer vai sugerir para a gente passa, em primeiro lugar, pela fé em Cristo em meio ao caos e também pela conscientização do nosso papel no mundo como pessoas e como igreja, se tornando responsáveis com e pelos outros. No sermão que eu comentei para vocês, de Apocalipse 2, que ele prega em novembro de 1932, antes, inclusive, de Hitler ser escolhido como chanceler, uma das sugestões iniciais do pastor é a autorreflexão e o retorno ao primeiro amor como forma de atravessar momentos de incerteza, caos e medo. Esse sermão é muito interessante porque ele dialoga de maneira muito direta com aquela Alemanha em ruínas do início da década de 30. Vou ler um trechinho dele para vocês. Ele fala o seguinte: hoje, entre milhares de trombetas de fanfarras que testemunham que a Alemanha está na porta da morte, vários se juntam a ela, gritando para o mundo que a igreja está morrendo. A Alemanha, com medo do seu futuro, está fazendo barulho para mostrar coragem a partir de todo tipo de palavras grandiosas em alto tom, desde que estas palavras sejam capazes de afastar o terror da morte para fora dos seus corações. Esse sermão, que foi pregado poucos dias antes dele ser ordenado como pastor, foi intitulado A 1ª Hora da Igreja. Foi uma pregação que aconteceu em homenagem ao Dia da Reforma Protestante e é um grito de alerta para a igreja, uma crítica ao posicionamento da igreja no período. No início do sermão, Bonhoeffer fala o seguinte: nós estamos na 1ª hora da vida da nossa igreja protestante. Não temos muito tempo até se decidir se nossa igreja está acabada ou se um novo dia se iniciará. É um clamor para a decisão e a ação da igreja em um momento limite. É importante lembrar que um número significativo das igrejas alemãs apoiaram ou foram condescendentes com a ascensão do Partido Nacional Socialista e aquilo tudo que o Adolf Hitler dizia representar. Uma nova Alemanha, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo, uma tentativa de fazer a Alemanha grande novamente e retirar uma suposta imoralidade que fundamentava a República de Weimar. Uma recuperação moral era, inclusive, um argumento recorrente nos discursos de protestantes apoiadores do nazismo no período. Por isso mesmo que Bonhoeffer aparece como uma exceção. As fanfarras que comemoravam o Dia da Reforma Protestante e as fanfarras que comemoravam a força da renovação nacional-socialista revelavam uma Alemanha em estado terminal. No mesmo sermão, o Bonhoeffer fala o seguinte: fanfarras pertencem a funerais, quando achamos que temos que quebrar o nosso frio silêncio com um gélido barulho, onde a decomposição é disfarçada com grinaldas e música fúnebre. É como aquilo que uma criança faz quando está com medo de caminhar em uma rua escura. Elas assobiam, pisam forte e fazem barulho para conseguir aumentar a sua coragem. É um tipo estranho de decepção. Quando a sua coragem deixa você a fabrica para longe de todo o terror. Essa celebração
Portanto, não é uma externalização de um sentimento de paz que estava dentro daqueles indivíduos que estavam comemorando o dia da Reforma Protestante, mas era a tentativa de internalizar uma coragem forjada. A igreja dizia para si que estava desempenhando seu papel enquanto igreja, e os ritos e celebrações nazistas impunham ao terror uma fachada de celebração. Isso quando essas duas coisas não aconteciam de maneira simultânea, louvor das igrejas ao nazismo. Com a posse de Adolf Hitler, meses depois, como chanceler, já era possível perceber alguns elementos referentes ao partido nazista incorporado nas igrejas. De acordo com o historiador Richard Evans, em abril de 1933, a Igreja Protestante da Baviera determinou que fossem penduradas bandeiras com a suástica nazista em todos os seus prédios em homenagem ao aniversário de Hitler, assim como era possível encontrar pastores cristãos pregando com uniformes da SA ou da SS, que eram a polícia nazista. Depois a SA deixa de existir. O sermão que o Bonhoeffer está pregando, então, em homenagem à Reforma Protestante, ele é um alerta. Façamos antes que aqueles que precisam de gritar para enganar o vazio da própria consciência nos silenciem. Há uma cobrança clara do papel que a igreja deve desempenhar. Ela aparece como um potencial núcleo de enfrentamento às injustiças. Protestar, ele diz o seguinte, num dos momentos desse sermão: protestar é uma das obrigações tradicionais da igreja protestante. Pode ser protestando contra uma pequena variedade poucas coisas dentro desse protesto, mas protestar é preciso. A crítica principal no sermão é que o protestar dessa igreja protestante, que deveria acontecer, né, que é um dever, é uma obrigação, ele só existe porque há um protesto anterior, que é o protesto de Cristo contra nós, explicitado, de acordo com Bonhoeffer, no texto de Apocalipse 2:4, mas eu tenho contra ti. É o abandono do primeiro amor, o abandono do amor genuíno pelo outro, pelo próximo, que é a manifestação de Cristo. Sua compreensão do lugar que o outro deve ter na vida de um cristão aparece em um sermão de 1931, que é um trecho belíssimo que eu gostaria de trazer para vocês, em que ele vai dizer o seguinte: quem encontrou Deus também encontrou seu irmão. Ele vê o rosto do irmão como se visse o rosto de Deus. Quem não encontra o irmão também não encontra a Deus. Para isso, Deus se tornou nosso irmão em Cristo, para que através de cada irmão nós encontremos a Ele. Para enfrentar o medo, o horror, é necessário, portanto, voltar para a própria consciência e questionar como podemos atuar no mundo enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto igreja. Se lembre de onde você caiu, né? Um dos versículos que está nesse trecho escolhido por ele. E o Bonhoeffer questiona ali os seus ouvintes ali na igreja. Nós amamos a Deus e o nosso vizinho com amor primeiro, apaixonado, ardente, que é capaz de arriscar tudo, exceto Deus? Ser guiado pelo amor de Cristo e pelo amor ao próximo é ser capaz de, mesmo sabendo da presença do medo e da magnitude que ele pode tomar nas nossas vidas, vê-lo de longe, distante no horizonte, tendo consciência que somos também responsáveis por distanciá-los dos outros. A esperança, algo presente no nascimento de cada vida, que permite os recomeços e por isso é alvo da ideologia totalitária, é uma certeza para Bonhoeffer. A fé é um imperativo indispensável para crer meio a um contexto onde o processo de morrer é constante e parece eterno. A morte social, a morte das relações e a morte física era uma constante ali no contexto da Alemanha nazista. É a fé que lança os seres humanos nesse mundo incerto que é o futuro. No finalzinho do sermão de novembro de 32, Bonhoeffer diz o seguinte: nós seremos capazes de manter a fé até o fim? O futuro nos aterroriza, mas a promessa nos conforta. Abençoados são aqueles que clamam por isso.
Ainda no ano de 1932, no dia 1º de dezembro, o Bonhoeffer prega um breve sermão sobre a vida do profeta, sobre uma visão do profeta Daniel, que está no livro de Daniel 10. O desespero dá tônica nesse sermão. Ele vai falar que o real estado das coisas na Europa e no mundo são sinais de medo e desalento. A súplica e clamor a Deus, de maneira genuína, acontece quando nós, seres humanos, quando nós estamos imersos numa situação caótica, seja em grande ou em pequena escala, nós conseguimos levar a sério esse mal, olhá-lo de frente e enfrentá-lo. Assim como uma mãe pega seu filho no colo e o acalma, a resposta que o Bonhoeffer afirma que Cristo nos dá é: seja corajoso. Ele diz o seguinte: essa é a forma que Deus fala conosco, seja corajoso, quando nós estamos apavorados na própria visão de nós mesmos. No momento de caos, como vivido na Alemanha, no auge ali da crise do governo que existia até então, que era essa República de Weimar, e nesse processo de ascensão do Partido Nazista, Nacional-Socialista, tomar partido em qualquer assunto era extremamente perigoso. A sensação de impotência, inclusive de poder servir e cumprir a vontade de Deus, é um dos pontos centrais do texto que foi escolhido pelo Bonhoeffer. O chamado de Cristo para a ação, para o enfrentamento, é uma forma de retirar o indivíduo da sua zona de conforto. A responsabilidade com Cristo é, na visão do Bonhoeffer, não fugir da sua missão, não fugir do mundo que se faz parte e não desobedecer, mesmo tendo total ciência do deserto de desesperança que se encontrava a Europa. É a ação de um profeta que denuncia as injustiças e age contra elas, especialmente a partir das suas palavras, naquele momento em que ele está pregando. É Cristo que amplia os horizontes humanos, que pode nos tirar do medo que nós temos de nós mesmos. É aquele que dissipa a névoa, que nos impede de olhar a existência de um futuro iluminado. Para Bonhoeffer, é Cristo que nos leva a ter coragem, mesmo em meio à tempestade de um país em ruínas, como estava a Alemanha. De uma Alemanha imersa numa crise econômica, numa crise política e social, imersa num discurso nazifascista totalitário, imersa na instrumentalização da Bíblia para justificar a opressão. E isso nos leva ao último sermão de Bonhoeffer, que é o Superando o Medo. Em janeiro de 1933, o Bonhoeffer vai ministrar esse sermão, Superando o Medo, que ele vai falar especificamente, ele vai descrever o que é o medo, a partir da passagem de Mateus 8, 23 a 27, que é a tempestade enquanto os discípulos estão no barco. E ele vai fazer uma comparação do caos enfrentado pelos discípulos na tormenta com a situação caótica em que se encontrava a Alemanha naquele momento. Podemos fazer uma comparação relativamente fácil com o nosso presente hoje vivendo no Brasil. Como superar o Brasil de 2020? Nesse sermão, Bonhoeffer define o que é o medo na vida de um ser humano. É o seu arqui-inimigo. É aquele que adentra no coração das pessoas com o objetivo de romper laços do indivíduo com Cristo e com o mundo. É aquele capaz de promover o isolamento. Isso é muito importante para ele. O medo ele é capaz de te retirar da convivência e da experiência em conjunto. O medo afasta o cristão da comunhão, o cidadão da vida pública e o ser humano a partir das suas próprias experiências de vida. Ele vai definir no sermão o medo da seguinte forma. Estou citando aqui um trecho do sermão. O medo é apenas uma das faces do próprio mal, uma das formas pelas quais o mundo, em inimizade com Deus, agarra alguém. Nada pode fazer o ser humano mais consciente da realidade dos poderes em oposição a Deus em suas vidas como o isolamento, o desamparo que esse medo provoca, né? Essa névoa se espalhando por tudo.
essa sensação de que não há saída e esse delirante impulso para sair desse inferno de desesperança. É assim que Bonhoeffer define o que é o medo. Essa solidão terrível ou esse isolamento que o medo impele a qualquer indivíduo é um dos atributos centrais do terror totalitário. O Bonhoeffer ele vai falar o seguinte nessa pregação: o medo leva embora a humanidade da pessoa. Destruir a humanidade, destruir o eu, é pressuposto para a retirada do indivíduo, do ser humano, da cena pública, da política, da relação com os outros. Assim como é um imperativo para que eu deixe de me relacionar comigo mesmo. Se eu não me reconheço, qual sentido faz eu me relacionar comigo mesmo? Eu pensar sobre mim, me encarar enquanto indivíduo. E, por consequência, me relacionar com Deus. O medo, então, ele é capaz de produzir o absoluto isolamento. Pode destruir o que mais humano há em nós. O totalitarismo pretende ter um domínio total a um nível que domine a sua relação com você mesmo e seja capaz de distinguir de você suas particularidades, pensamentos e anseios. Não que ele consiga fazer isso, mas ele tem isso como um dos seus objetivos. Por que se relacionar com você, pensar se o eu, o você, a gente, individualmente, em nossas particularidades, não devemos existir? Por que orar? Por que me relacionar no âmbito pessoal com Cristo, sendo que, na concepção totalitária, o eu de nada vale? A Hannah Arendt ela vai fazer uma diferença muito interessante entre solidão e isolamento. Ela vai falar que a solidão é algo que está presente na existência humana. Por exemplo, quando a gente faz o exercício do pensamento, da reflexão, isso é um ato que eu faço por mim, na companhia de mim mesma, sozinha. Podemos pensar até mesmo a própria oração nesse sentido, né? Entrar no quarto, fechar a porta, poder orar, estar sozinho consigo mesmo, ao orar a Cristo. É uma forma de estar sozinho. É um momento onde, por opção, isso é importante, os indivíduos se resguardam no mundo privado. Ele não é obrigado a estar sozinho. O isolamento retira do homem o mundo comum que ele faz parte, ao despersonificar o ser humano, a ponto de que ele deixe de ter sua própria companhia. O indivíduo não consegue se reconhecer. Então, se isolar, romper os laços com outros seres humanos, é uma vitória para o medo. Na sociedade totalitária, não há espaço para a igreja enquanto comunidade de irmãos, não há espaço para comunhão, porque ela deve ser destruída nessa concepção. Então, não há espaço para a igreja ser igreja de fato. Não se atemorizar e não se entregar ao pavor passa, novamente, pela crença num Deus que cumpre a sua vontade. Bonhoeffer diz que o que estava presente no barco com os discípulos naquela noite, em meio à tempestade, é o medo que é a antítese de Cristo. Enquanto o medo nos paralisa, Cristo nos leva a agir. O principal triunfo que o medo pode ter sobre nós é nós acreditarmos que não há saída, que a desesperança é o único caminho. Ao estar completamente desesperançoso, por que agir? A indiferença e a insensibilidade são, portanto, manifestações do isolamento que o medo provoca em nós, capaz de nos isolar e nos tornar pouco empáticos com a situação do outro. Outras pessoas já procuram afastar o medo a partir da própria ação humana, da sua própria força. É a tentativa de fabricar coragem através de gritos e dos barulhos, como ele disse, né, no sermão que eu comentei com vocês, de novembro de 32. O medo do qual Bonhoeffer fala é um medo em diversas esferas, inclusive política e eclesiástica. A sua pregação não é isenta de uma perspectiva política, nenhum discurso é. Ele diz o seguinte: o medo está no barco, na Alemanha, nas nossas vidas e dentro dessa igreja. É por isso que nós nos tornamos tão apáticos e por isso nós reclamamos. Para superar o medo, então, para ele, é preciso reconhecer o que produz o medo.
o quanto nós estamos vulneráveis a ele e se nós estamos dispostos a enfrentá-lo. É crendo que o medo é apenas uma fagulha perto da grandeza de Cristo que seremos capazes de superar o medo. A sensação de abandono em meio ao caos daquela tempestade que os discípulos enfrentavam é respondida da seguinte forma: Deus não abandonou a Jesus, ele então não irá nos abandonar. A calma e a coragem necessárias para superar o medo são como as palavras de Cristo, que naquela noite acalmaram a tormenta. A fé, portanto, para Bonhoeffer, nas situações mais caóticas e nos momentos de maior incerteza. Era ali, na Alemanha em ruínas, que a fé precisava se manifestar. As tentativas de imobilização, isolamento e de tornar o indivíduo apático e insensível são vencidas pelo cristão a partir da insistência na esperança, do crer em um futuro construído de maneira ativa pelas nossas ações conduzidas por Cristo. A fé da qual Bonhoeffer fala não aparece de forma passiva. Ela se manifesta de maneira ativa no momento em que eu me responsabilizo pelo meu irmão, pelo desconhecido, pelo mundo que eu faço parte. Afirma que, e aqui eu vou citar mais uma vez um trecho desse sermão, todos nós vemos apenas as nossas próprias preocupações e dificuldades, e não a daqueles que podem estar em circunstâncias 1000 vezes piores, quando estamos enfrentando um momento de terror. A fé se manifesta num exercício de empatia. Se manifesta, como diz Bonhoeffer a Beth, em um momento, no início da década de 30, em não apenas cuidar das feridas dos meus irmãos, mas também impedir que a razão e instrumento dessa dor continue prevalecendo. Já encaminhando aqui para a gente concluir, o medo, portanto, que objetiva paralisar, pode ser respondido e superado através da ação e do crer. Bonhoeffer não nega o medo como sendo humano. Ele está presente diante dos terrores da humanidade, que, caída, não sabe como sair do seu próprio caos. Nos últimos momentos da pregação, Bonhoeffer afirma que a reação de clamor por ajuda a Cristo certamente era medo, mas era fé em meio ao medo. Mais importa o clamor do que não sentir medo. É sua relação com Cristo em meio ao pavor, ao terror, que dirá se nós seremos capazes de fato de superar o medo. Essa superação é capaz de acontecer mediante a fé num Cristo que é um oásis de esperança em meio a um deserto desolador, que é o mundo que vivemos. Bonhoeffer, a partir da fé, a partir da ação, foi capaz de enfrentar o medo de uma ideologia que tinha o terror como tônica, de um regime que transformava o processo de morrer em algo constante nos seus campos de morte. Para finalizar, eu quero citar aqui um breve trecho de Resistência e Submissão, onde Bonhoeffer vai sintetizar parte disso que eu trouxe para vocês hoje, que é a fé, a consciência em Cristo e a responsabilidade pelo outro e pelo mundo que vivemos são respostas potentes a qualquer tempo sombrio. Bonhoeffer diz o seguinte: não somos Cristo, mas se quisermos ser cristãos, importa que participemos da grandeza do coração de Cristo por meio da ação responsável, que com liberdade aproveita a oportunidade e se expõe ao perigo, e por meio do compadecer-se autêntico, que não brota do medo, mas do amor libertador e redentor de Cristo para com todos aqueles que sofrem. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Karina, pela excelente exposição. Quero te agradecer, porque foi muito bom te ouvir e poder perceber mais esses elementos que as pregações de Bonhoeffer carregam enquanto denúncia por uma mão e esperança de outra, né?